Sem perder tempo, vamos direto ao Palácio República dos Palmares. Governador Renan Filho está começando neste momento a entrevista coletiva, expectativa sobre o novo decreto estadual. Vamos acompanhar ao vivo em primeira mão. Da Covid-19 em Alagoas, as possibilidades de tratamento, as alternativas que o governo do estado, que os municípios e também solicitar o apoio do cidadão que colaborou até aqui para esse enfrentamento à Covid-19, que nós estamos fazendo sempre essas transmissões. E hoje eu queria já inicialmente dizer a vocês que eu vou passar a palavra ao secretário de Planejamento, Fabrício Marques, para que ele possa mostrar como foi o resultado dessa 38ª semana epidemiológica, como vem o comportamento da doença em Alagoas, em número de casos, número de leitos, porque nós vamos fazer uma mudança, uma migração, um avanço do estado de Alagoas como um todo, de fases no dia de hoje, e passamos a conversar sobre isso agora. Então, desde logo, eu passo a palavra para o secretário Fabrício Marques fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Vou aqui direto ao ponto, que é a nossa matriz de risco, que traz as dimensões estratégicas a serem observadas para a mudança de fase do plano de distanciamento social controlado do Estado. Rapidamente aqui as 5 fases, que vai da vermelha, risco elevado, até a fase verde, risco controlado. E aqui são os parâmetros utilizados para a transição de fase. Na realidade, a gente tem 6 indicadores nas 3 dimensões. Um é a capacidade hospitalar instalada, a gente tem ali 3 indicadores, que é a taxa de ocupação de leitos com respiradores, taxa de ocupação de leitos gerais e oferta de leitos com respiradores por 100 mil habitantes. E aqui a gente tem os critérios de corte, isso já foi explicado nas lives anteriores. Na dimensão evolução de óbitos por semana epidemiológica, a gente tem 2 indicadores, que é o número de óbitos por semana epidemiológica e taxa de letalidade, que é o número de casos por número de óbitos por número de total de casos positivos. E na terceira dimensão é a taxa de crescimento da doença, do contágio da doença, que é um indicador número de casos ativos por número de casos recuperados. Então vamos lá, os indicadores. O primeiro indicador, que talvez seja o mais importante, que é a taxa de ocupação dos mais importantes, taxa de ocupação de leitos com respiradores, que já chegou a superar em um dia 80%, mas na média ficou ali entre 70% no pior momento, caiu abaixo de 40% nas últimas semanas, e na semana que fechou no último sábado, a 38ª semana epidemiológica, o Estado fechou com um percentual muito próximo de 30%, a taxa de ocupação de leitos com respiradores. Na taxa de ocupação geral, que contempla também leitos com respiradores, mas também os leitos clínicos, o Estado está com uma taxa de ocupação abaixo de 20%. Caiu abaixo de 20% em algumas semanas e se manteve aí abaixo de 20% na semana que fechou no último sábado. Evolução de leitos com respiradores a cada 100 mil habitantes. O Estado também começou já no início ali com aproximadamente um pouco acima de 3 leitos com respiradores a cada 100 mil habitantes. Vem construindo, estabilizou aí nas últimas semanas com quase 10 leitos, que foi uma meta inicial colocada pelo governador, e na realidade depois do último sábado, na segunda-feira, o secretário Alexandre vai falar com mais propriedade, o Estado inclusive inaugurou novos leitos. Não, na segunda que vem. Na próxima segunda. Inaugurou novos leitos, que já vai, o Estado já nas próximas semanas já vai ter acima de 10 leitos por cada 100 mil habitantes. E aqui o quarto indicador, que é o indicador da evolução de número de óbitos por semana epidemiológica. O Estado vem desde a 22ª semana epidemiológica com queda contínua do número de óbitos. Todas as semanas tiveram menos óbitos do que a semana anterior, então uma queda contínua de lá para cá, e fechou a última semana, a 38ª, com a 16ª semana seguida de queda de óbitos por semana epidemiológica, com 15 óbitos, que dá uma média um pouco acima de 2 óbitos por dia, na última semana fechada no sábado. Aqui o dado de Maceió, que já chegou a ter, na 21ª semana, foi a semana mais delicada em Maceió, 119 óbitos em uma semana, e chegou a ter 119 óbitos, aproximadamente 17 óbitos por dia. Na última semana, depois de 17 semanas seguidas aí de tendência de queda, fechou com 3 óbitos na capital, Maceió.
No interior, que teve o pico em número de óbitos um pouquinho depois de Maceió, que foi a 25ª semana, com 117 óbitos, e também teve uma queda muito forte a partir de então, e nas últimas 4 semanas, já abaixo de 20 óbitos, e na semana passada fechou o interior com 12 óbitos, abaixo de 2 óbitos por dia, quando chegou a ter, lá na 25ª semana, aproximadamente também 17 óbitos por dia. Aqui é um gráfico comparativo, né? A gente sempre traz de Maceió e o interior. Na realidade, a tendência é muito parecida, apenas o pico, como a gente também já esperava desde o início da pandemia, o pico na capital ocorreu 4 semanas antes, em número de óbitos, e o interior ele aconteceu depois, e também a queda igualzinho, só semanas adiante, pessoal, mesmo pela dispersão geográfica da população do interior. É uma tabela que dá o fechamento do mês, né? Em setembro aqui é até o dia de hoje, na realidade, não é o mês fechado. Maceió está morrendo Faltou aqui uma notinha de rodapé. 19. Mas a evolução de óbitos por mês. Maceió 19. teve um momento mais difícil no mês de maio, com 439 óbitos, de lá para cá, com redução em agosto, com o mês fechado em 34 óbitos, e aqui em setembro até hoje, dia 23, com 19 óbitos. E o interior, o momento mais delicado foi em junho, com 434 óbitos, e a partir de então, com queda para 302, 124 no mês passado, e esse mês com uma queda muito forte, inclusive em relação ao mês passado, até agora com 40 óbitos. E aqui são os outros 2 indicadores que fecham a matriz de risco do plano de distanciamento social controlado, que é a taxa de letalidade, que é o número de óbitos sobre casos ativos, casos positivos, e a razão de casos ativos sobre casos recuperados, que é a linha que define a avaliação da matriz de risco, né, com base nos critérios demonstrados anteriormente, as bandeiras. Então, a taxa de ocupação de leitos com respiradores, como ficou abaixo de 60%, classificação verde, risco moderado, taxa de ocupação, leitos geral, risco moderado, quantidade de leitos com respiradores, por 100 mil habitantes, 9,95, muito próximo do 10, é só uma questão aí de mais alguns dias que também tem a classificação verde. Óbitos por semana epidemiológica, como foi o menor número de óbitos das últimas 5, verde. Taxa de letalidade, como a gente já está bem evoluído na pandemia, o número de casos está bastante pequeno, ele está muito próximo do mínimo, mas ele está levemente acima das semanas anteriores, fechou amarelo. E razão de casos ativos por recuperados também, verde, com a menor semana das últimas 5 semanas. E aqui um quadro geral, trazendo essa tendência aí das últimas 22 semanas, né? Não é desde o início não, mas desde abril, as últimas 22 semanas, a evolução da classificação de risco por critérios. Então, toda a taxa de ocupação de leitos já está há 10 semanas seguidas em verde, a taxa de ocupação geral há 14 semanas seguidas em verde, a quantidade de leitos com respiradores está em azul, mas muito próximo do verde. Óbitos por semana epidemiológica também, como eu disse anteriormente, há 14 semanas em verde. Taxa de letalidade, que chegou a ter um mínimo ali de 2,38 óbitos para cada 100 pessoas, né? Positivo, está oscilando ali, então era esperado também, está oscilando entre 2,38, ficou em 2,40, só um detalhe. E razão de casos ativos por casos recuperados, a gente também fechou a última semana com o menor número da série até então. E aqui, para fechar, como o governador apresentou inicialmente, como o Estado, a mudança de fase que o Estado vai passar a partir do próximo decreto. Governador. Então, depois dessa apresentação do secretário Fabrício, a gente vê aí que todo o estado de Alagoas evolui para a faixa azul e acompanha a tendência da capital. Nós tivemos, na última semana epidemiológica, 15 mortes no estado inteiro, 3 mortes na capital e 12 mortes no interior do estado, de maneira que já há possibilidade do interior avançar também para a faixa azul. Eu queria dizer mais 2 coisas, que nós vamos até sexta-feira avançar na discussão para, a partir da semana que vem, a gente iniciar a retomada de alguns tipos de eventos com menor impacto de aglomeração de pessoas. Festas de casamento com número máximo de participantes e com mesas, aniversários sem
com aglomeração controlada, até porque o Estado está caminhando para a convivência com a Covid-19 a baixo nível. A gente já está há várias semanas reduzindo o número de mortes, reduzindo a taxa de ocupação da rede hospitalar. Então a gente precisa seguir com segurança e com serenidade avançando. Além disso, até o final do mês de setembro, nós faríamos isso agora, né, Fábio? Mas o Brasil inteiro está fazendo essa discussão durante o mês de setembro. Nós vamos apresentar o avanço e a retomada de alguns segmentos da educação. Queria dizer que, em linhas gerais, nós vamos retomar a educação de adultos primeiro, a educação no segmento de cursos profissionalizantes de formação profissional, na área da saúde e em outras, cursinhos pré-vestibular, ensino superior e cursos específicos de línguas ou de matérias pontuais, que tem um número menor de alunos. Além disso, estamos estudando um plano apresentado pelos estabelecimentos de ensino privados do estado de Alagoas e também estudando como se dará o retorno da rede estadual e quando, observando o que ocorre no Brasil, quais são as melhores práticas e seguindo protocolos rígidos de segurança. É importante dizer que a tendência é que o Estado, até o final do mês de setembro, faculte aos municípios o mesmo tipo de avanço, baseado na decisão de cada cidade. A cidade avalia, junto com o Estado, a sua situação e toma a sua decisão. Isso vai ajudar, porque, obviamente, sobretudo na educação básica, onde 95% das matrículas estão nos municípios, é fundamental que os municípios e que a rede de educação municipal se prepare para a retomada, para a reabertura das aulas, construa as condições para isso. Então, isso será feito até o final do mês de setembro. E até sexta-feira, eventos como parques de diversão, pequenos salões de festa, eventos com baixa capacidade de aglomeração, com pessoas sentadas em mesa, membros da mesma família na mesma mesa, serão avaliados pelo governo do estado sob um protocolo rígido e nós iniciaremos a flexibilização também para esse setor, dando sequência ao trabalho que tem sido feito em Alagoas com muita serenidade, ouvindo os técnicos da saúde, a ciência e combatendo a Covid-19, que infelizmente ceifou mais de 2.000 vidas em Alagoas e já mais de 130 mil vidas só no Brasil e mais de 1 milhão de vidas mundo afora. De maneira que eu queria colocar aqui para o cidadão alagoano que nós vamos seguir na mesma toada, não vamos alterar o ritmo agora. O estado de Alagoas, felizmente, e pela colaboração de todos, tem sido referência no combate à Covid. Durante esse processo difícil, nós ampliamos a rede, entregamos hospitais, contratamos profissionais, medicamentos, avançamos em transparência e hoje temos tido bons resultados no combate à Covid-19 por aqui. Para que a gente leve esse resultado para adiante, é muito importante continuarmos trabalhando juntos. E eu vou seguir ouvindo as recomendações da saúde, porque foram essas recomendações que nos trouxeram até aqui, a ter um resultado que a gente apresenta claramente a forte redução da Covid-19 no estado. Então, dito isso, eu queria passar a palavra ao secretário Alexandre Aires para que ele faça um comentário geral sobre a evolução da Covid e fale um pouco a respeito do que pensa a saúde, o corpo técnico que nos acompanha, nos assessora, que tem trabalhado e tem ajudado o Estado até agora.